Boa noite, meus irmãos, que a paz, que o amor de Jesus esteja presente em nossos corações nessa noite abençoada. Que cada um possa estar recebendo neste momento as bênçãos de Deus, que é infinito no seu amor e que derrama sobre todos nós a sua luz. O tema dessa noite não estava originalmente para mim, mas a pessoa que ia fazer acabou tendo uma série de dificuldades, me ligou dizendo que talvez não tivesse condição de fazer. E eu, olhando para esse tema, eu percebi, pelo momento que eu vivo particular na minha vida, que essa preleção era antes de mais ninguém, para mim mesmo. Então eu decidi que eu mesmo ia estudar, ia fazer uma preleção. E isso é interessante porque às vezes, talvez quem vê, quem assiste, acredita que quem está fazendo a preleção é assim, profundo, conhecedor, ou altamente, extremamente estudioso, mas a verdade é que somos pessoas comuns vivendo as nossas dificuldades e que, diante de uma necessidade de aprendizado, pelo menos eu procuro aprender, procuro abraçar a oportunidade de aprender. E quando me é oferecida essa oportunidade, eu peguei para estudar, para falar, espero que cada um aí também possa sentir a utilidade dessa reflexão que nós trazemos hoje. O tema de hoje é a prece. A prece é sustentação quando sentida intimamente. E o capítulo do Evangelho sobre o qual nós estamos nos baseando é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu convido todos a ler. O ponto é que quando nós falamos de prece, de oração, nós acreditamos que orar é importante porque através da oração nós conseguimos falar com Deus, né? E Deus nos ouve. E Deus nos ouvindo, como o seu poder é infinito, nós acabamos tendo oportunidade de pedir o seu auxílio para as dificuldades que nós estamos passando. Muitas pessoas pensam dessa forma, mas pensar dessa forma, né, faz também com que as pessoas achem que Deus só está ouvindo quando a gente faz a oração, né? E acha também que algumas pessoas são mais ouvidas por Deus, talvez porque acham que as pessoas são melhores, são mais elevadas, né? Então, que elas fazendo oração, ao invés de nós, Deus vai ter melhores ouvidos para ouvir essa oração. Mas não é bem assim que as coisas são, né? Porque talvez vocês não saibam, mas Deus sabe de tudo. Deus é onisciente. Já ouviram falar nessa palavra onisciente? Onisciente significa justamente que sabe de tudo, que tem o conhecimento de tudo, né? É isso que significa. Tem ciência, onisciente, tem ciência de tudo, né? Conhece tudo, conhece todos os pensamentos, conhece todos os sentimentos, conhece todas as possibilidades e sabe até antes de nós mesmos aquilo que nós vamos escolher, as decisões que nós vamos tomar, antes que nós mesmos saibamos aquilo que nós precisamos, ou mesmo as escolhas que nós faremos, Deus já sabe aquilo que nós precisamos, já sabe as escolhas que nós faremos. E portanto, se Deus já sabe, Deus já está nos ouvindo o tempo todo.
Então, qual que é o sentido de eu fazer uma prece? Se Deus já sabe, já sabe o que eu preciso, já sabe até o que eu vou lhe pedir. Qual que é o sentido de eu fazer uma prece? Então lembremos das palavras de Jesus, quando Jesus fala, por exemplo, não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam que pela multidão de palavras serão atendidos. Não vos torneis como eles, porque vosso Pai sabe o que necessitais antes de pedirdes. Então, qual é o sentido da prece? Afinal de contas, por que nós oramos? É necessário orar? Se Deus já sabe o que nós pedimos, precisamos, por que Ele simplesmente não nos dá? Essa é uma pergunta interessante, porque, refletindo sobre essa pergunta, por que Deus não nos dá? A resposta a conclusão que eu particularmente chego, Alberto, é que Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Como assim? Vamos voltar um pouquinho no sentido da prece, eu vou tentar explicar tudo isso. Porque o sentido da prece não é pedir. Nós pedimos a Deus. Nós utilizamos esses momentos para fazer pedidos. Mas o sentido da prece não é pedir. O sentido da prece é bem outro. Ocorre que tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós sentimos são, na verdade, energias que nós emitimos. Energias que vêm diretamente da nossa alma, do nosso espírito e que são emitidas em torno de nós. Energias às vezes criativas, às vezes destrutivas, energias às vezes agradáveis, às vezes desagradáveis, mas que provém da nossa alma, de como nós estamos nos sentindo e daquilo que nós estamos pensando. E o fato é que nós estamos pensando e sentindo o tempo todo. Não num momento ou em outro, mas o tempo inteiro da nossa existência, nós estamos pensando e sentindo e emitindo energias em torno de nós. Essas energias que nós emitimos em torno de nós, elas compõem aquilo que nós no Espiritismo chamamos de padrão vibratório. Vejam que nós não estamos fazendo isso uma hora ou outra, como eu já falei, mas estamos fazendo isso o tempo todo, consciente e inconscientemente, o tempo todo nós estamos emitindo energias. E essas energias emitidas, elas que nós chamamos de padrão vibratório, elas acabam criando este campo vibracional em torno de nós. É lógico que às vezes nós temos um pensamento A, um pensamento B, às vezes estamos pensando em uma coisa, às vezes estamos pensando em outra, Isso vai e volta, tem altos e baixos, mas todo mundo tem um certo padrão, um certo ponto para onde retorna e uma certa energia em torno de si, que constitui justamente esse padrão vibratório. E esse padrão vibratório é então como que um campo magnético. Um campo magnético. Um campo magnético que atrai para nós, para a nossa vida, algumas coisas. Que afasta da nossa vida outras coisas. Imagine cada um de nós exatamente dessa maneira, como um imã. Um imã que está atraindo determinadas coisas para nós e que está afastando outras coisas de nós. Se vocês procurarem na internet um vídeo chamado O Segredo, então ele vai explicar muito bem essa força de atração, dizendo que realmente é isso que acontece com todos e que algumas pessoas
descobrem qual é o segredo. Porque o segredo é que nós estamos emitindo essas energias o tempo todo. E se nós fazemos isso de maneira consciente e inconsciente, por que não fazermos mais de maneira consciente, vibrando no campo magnético desejado, elevando o nosso padrão vibratório, né? Entendem? Então nós temos um poder conosco de alterar o nosso campo vibratório. Esse é um poder que é nos dado pela própria consciência e que todos nós temos. Poder de modificar o nosso campo vibratório. Reflitam sobre isso, porque, como eu disse, nós temos altos e baixos e passamos os nossos dias envolvidos em milhares e milhares de coisas, né? Pensamentos, atividades, sentimentos, e só que tudo isso vai compondo este campo vibratório que fica em torno de nós. Inclusive, quando nós vamos até um centro espírita e tomamos um passe, então alguns centros, como por exemplo a nossa casa, quando tem os atendimentos presenciais, o que acontece? Existem 2 passes, um passe na entrada e um passe na saída. O passe da entrada tem um objetivo. Qual é o objetivo do passe na entrada? Na nossa casa. O objetivo do passe da entrada é fazer uma certa limpeza dentro do que seja possível, né, deste campo magnético que a pessoa traz consigo, né, dessas energias que estão em torno de nós. Então, o passe na entrada tem o objetivo de limpar mesmo este campo magnético, a fim de permitir uma melhor sintonia com a mensagem de Jesus. Nas nossas atividades aqui na casa, então, nós pedimos normalmente, antes de assistir a palestra, que você faça uma oração. E o objetivo de nós pedirmos que você faça essa oração é justamente para que você consiga emitir energias para si mesmo, a fim de entrar numa sintonia mais adequada, aonde você possa vir a receber as energias salutares, possa se sintonizar com o amor infinito de Deus. Então, esse é um ponto importante. Emmanuel, no livro Fonte Viva, diz assim: como pensa, viverás. Como pensa, viverás. Olha que frase impactante, né? Porque nós achamos que o mundo em torno de nós acontece de maneira independente de nós. Mas não é independente. Não é independente. Na verdade, o mundo em torno de nós, ele é totalmente atraído conforme as energias que nós mesmos emitimos. Conforme as energias que nós mesmos emitimos. O ensinamento de Jesus veja só, por muitas e muitas vezes Jesus curava as pessoas. No entanto, cada uma dessas vezes que ele curou, e nós podemos olhar na Bíblia isso, com certeza nós vamos ver lá, ele curou alguém e a pessoa ia agradecer e Jesus dizia o que para essa pessoa? Ele dizia: a tua fé te curou. A tua fé te curou. A maneira como nós nos colocamos diante das bênçãos infinitas de Deus, é isso que a gente precisa compreender, porque Deus é bênção infinita. Jesus disse: Deus faz chover sobre bons e maus, levanta o sol sobre justos e injustos. A bondade de Deus é infinita
e está ao alcance de qualquer pessoa, qualquer um de nós. Então, neste ponto, é que nós precisamos compreender qual é o verdadeiro poder da oração. O verdadeiro poder da oração não está em pedir coisas a Deus que Deus, pela sua bondade, nos dará. O fato é que Deus já está nos dando tudo o que nós precisamos. Já está, porque a sua bondade é infinita. É infinita, inclusive, na abastança. Na quantidade, ela é infinita. Não só na qualidade, mas na quantidade ela é infinita. E nós todos temos acesso, condição de termos acesso a isso. Basta que nós nos liguemos. E Emmanuel diz também no Fonte Viva que ele não conhece outra maneira de nós elevarmos o nosso padrão vibracional do que a oração. A oração é a maneira consciente através da qual nós vamos nos elevando ao padrão de Deus, ao padrão divino. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos dá passo a passo para que nós, indo raciocinando com aquilo que nós estamos dizendo e nos elevando. Jesus dá o passo a passo dos sentimentos que nós precisamos trazer para a oração, para que esta oração nos eleve, para que os nossos sentimentos se transformem no sentimento de amor, no sentimento de gratidão, no sentimento de paz. Quando nós estamos com outros sentimentos, quando estamos com sentimentos ruins, de angústia, de peso, de raiva, estes sentimentos estão construindo à nossa volta um campo vibracional que não é bom. Se nestes momentos nós nos atentarmos para isso e conscientemente orarmos, não precisamos pedir com as nossas palavras, nós não precisamos pedir nada se nós não quisermos. Faça oração. E qual oração? Como que eu oro? Você poderia orar de qualquer maneira, em pensamento, conversando com Deus, trazendo gratidão, mas faça o Pai Nosso, seguindo a prece do Pai Nosso, porque a gente não sabe, porque quando a gente está perdido, a gente precisa ter uma luz, um caminho. Jesus nos deu essa luz, o caminho, foi o Pai Nosso. Façamos essa oração do Pai Nosso com o calor do nosso coração, sentindo cada palavra, compreendendo que Deus é nosso Pai, Pai amoroso, Pai de misericórdia, Pai de acolhimento, Pai de luz, Pai de bondade infinita, Pai de sustentação, que nos dá o pão material que nós precisamos para viver e o pão espiritual que nós estamos procurando. Deus nos dá em abundância. Assim, através da oração, nós nos sustentamos. Mesmo Jesus se recolhia para fazer preces, para conversar com Deus, para se elevar. Olha só, Jesus se elevar. Mesmo Jesus precisava de momentos para se elevar. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, de manter este campo vibracional. Mesmo os seus discípulos tinham essas dificuldades. Quem não lembra de quando subiram no monte, Jesus, Pedro, João, e Jesus pediu para que eles ficassem em oração e eles dormiram. E Jesus falou assim: nem por uma hora pudestes orar comigo.
Jesus sabe das nossas dificuldades, todos nós sabemos dessas dificuldades, mas a abundância de Deus, o amor de Deus está conosco o tempo todo e é infinito, está ao alcance das nossas mãos, ao alcance da nossa oração. Oremos, irmãos, oremos. Oremos regularmente, oremos várias vezes por dia, não importa onde. Deus não se importa com isso, aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Se a nossa mente começa a se desviar por caminhos que nós não desejamos, nosso padrão vibracional está mudando, lembre-se disso. Vamos conscientemente trazer o nosso padrão para o bem, para a saúde. Você acha que nós precisamos de saúde para ser felizes? Nós precisamos ser felizes para termos saúde. Oremos, sustentemos a nós mesmos ao alcance, para alcançar esse infinito amor de Deus. Tenhamos todos uma excelente noite e uma ótima semana.